Olá! No nosso Papo Gerais de hoje, a gente continua a nossa conversa com Zé de Paula Carvalho, que, na primeira parte, nos contou coisas muito interessantes sobre a Faculdade de Engenharia e sobre a própria Universidade de Uberlândia. E hoje nós vamos conhecer outros aspectos da vida dele em nossa cidade. Zé de Paula, e como que deu a sua entrada no mundo do futebol? Eu, em 1973, o pessoal me convidou para ser diretor do Belém Esporte Clube e comecei como sendo um diretor naquela época. Quem que era o presidente da época? Borges, o Mário Borges. Mário Borges. Mário Borges. Mário Borges, é. Foi na época uma época muito boa, né? Estádio Juca Ribeiro sempre cheio, o pessoal participava muito, gostava muito. Então fui diretor lá. Depois eu passei a dedicar ao futebol amador na universidade, porque sempre eu gostei. Olimpíadas Universitárias, eu fui diretor da engenharia, então sempre eu apoiei os alunos, os meninos. E era uma disputa, né? Era uma disputa e acirrada, né? Aí nós passamos a apoiar e depois de um certo tempo eu vi que a gente poderia ir um pouquinho mais. Ao invés de participar somente na época das Olimpíadas, aí nós formamos um time lá da engenharia, aproveitando um time que tinha na cidade, amador, 15 de novembro, aí nós começamos a incentivar e participar e formamos um time com, basicamente, professores, funcionários e alunos da engenharia. Foi tricampeão da cidade, amador. Aí então nós pensamos em ir um pouquinho mais longe, porque em 1982 foi inaugurado o estádio Parque do Sabiá. Nós entendemos na época que deveria ter uma segunda força aqui do futebol profissional, para criar uma rivalidade. Então nós vimos que quem tinha na época mais condições era exatamente o nosso clube, nosso time, o 15 de novembro. E resolvemos profissionalizar com receio de dar muito vexame, fazer muito feio. Aí nós entendemos e vimos logo no começo que não é tão difícil assim. Aí participamos da segunda divisão, conseguimos o acesso para a primeira divisão, ficamos 2 anos na primeira divisão. O intuito principal na época, o motivo principal, era criar rivalidade. Nós criamos essa rivalidade, eu entendo que foi um aspecto muito bom, muito importante, principalmente para o Belém Esporte Clube, porque foi uma das fases áureas do Belém Esporte. E aí hoje, quando a gente lembra que o Belém Esporte está na segunda divisão e quer subir, nós tivemos 2 anos, 2 times de Uberlândia na primeira divisão, né? Foi, isso é. E você lembra do primeiro jogo Uberlândia, 15 de novembro, lá no Parque Sabiá? Claro, perfeitamente. Por que você lembra? Ah, era muita emoção, né? A gente... E o resultado? Eu quero que você fale do resultado. Partido nada, e o Uberlândia sempre ele fugia de um encontro entre o Uberlândia e 15 de novembro. Para a gente propunha torneio, propunha um jogo amador, um jogo amistoso. O pessoal jamais aceitou. O público foi muito grande na época, né? A rivalidade existia, a imprensa sempre apoiou. E o primeiro jogo teve em torno de 15, 16 mil pagantes. Claro que a minoria era do 15 de novembro. E o jogo começou, fizemos 1-0, fizemos 2-0. Fizemos 3 e o juiz anulou. Então voltou para 2. E o Mirante fez o gol de honra. E então eu me lembro de um fato muito interessante, que quando terminou o jogo, claro que eu era muito conhecido no meio esportivo, então eu estava no estádio e aquele pessoal mais radical, mais extremista do Uberlândia, chegava a falar para mim, nós vamos fechar, nós vamos acabar com esse 15 de novembro. E eu disse, não, vocês não vão acabar com o 15 de novembro. O dia que o 15 de novembro tiver que sair, nós vamos acabar. Só que eu não vou adiantar para vocês. O dia que nós acabarmos com o 15 de novembro, vai ser muito ruim para o Uberlândia. Vai ser ruim porque o dia que nós saímos, o Uberlândia não vai ser o mesmo time que ele tem sido nesses anos em que o 15 participou. Porque não vai haver rivalidade e o prejuízo maior não vai ser do 15. O maior prejuízo vai ser do Uberlândia. E realmente foi. Esse jogo eu estava presente lá porque a gente fez uma brincadeira, porque quem patrocinava o Uberlândia Esporte era o Grupo ABC na época e o 15 de novembro era o Martins. Né? Isso, exato. E nós fizemos uma pinga chamada Amansa Periquito, mas o Pietro, que era o presidente do Uberlândia Esporte, foi mesmo. Ficou uma arara com a gente. Mas era o que você estava falando.
foi uma pena e faz falta até hoje, né? Faz falta. Zé de Paula, e hoje, assim, o que você tem mais orgulho na vida? Fazia parte dessa comunidade que fez com que a universidade crescesse, né? E como destaque, né? Minha família uberlandense tem 6 filhos, né? Todos formados na universidade, há menos um que ainda não tem idade, agora que está ingressando. Então tem 5 filhos, todos muito bem sucedidos, frutos da Universidade Federal de Uberlândia. Zé de Paula, nessa receita aí de crescimento da faculdade de engenharia e depois da universidade, tem muito idealismo? Tinha. Hoje eu não posso dizer porque eu me afastei, eu aposentei tem 22 anos, né? Mas era na base do idealismo. Nós não tínhamos, assim, limitação de tempo para dedicar à Faculdade Federal de Engenharia. Tudo que aparecia, que a gente tinha que fazer, a gente abraçava. Zé de Paula, muito obrigado. Foi um prazer muito grande te receber aqui e relembrar tantas coisas boas e importantes da história da nossa cidade. Obrigado. Até a próxima. Incentivo, Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais.